Nesta segunda-feira, nós teremos o Dia Mundial de Conscientização e Prevenção do Alzheimer. O tratamento da doença está disponível gratuitamente, de graça, na rede pública, isso mesmo, de graça. Mas pouca gente sabe disso. O repórter Lucas Moura realizou uma entrevista especial para você entender melhor como ter acesso a esse tratamento da doença que afeta as funções do cérebro e perda de memória, principalmente nos idosos. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 1.200.000 pessoas possuem diagnóstico para Alzheimer. No mundo, esse número chega a 50 milhões. Para falar sobre esse assunto, está conosco o Dr. Marcos Aurélio Alves. Doutor, a primeira pergunta é a seguinte: existe uma forma de prevenir o Alzheimer? Bom, veja, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Então, a princípio, você não teria uma condição direta de prevenção. Eu diria para o senhor que levar uma vida saudável, controlar a pressão arterial, controlar as taxas de açúcar, controlar o colesterol, não fumar e levar uma vida com prática regular de atividade física seria uma atividade salutar para prevenir de maneira geral as demências, né? Mas especificamente para Alzheimer não existiria uma prevenção direta, né, para a doença de Alzheimer. Doutor, mas como funciona o tratamento do Alzheimer? Porque é uma doença que não tem cura, né? Perfeitamente. Ela é uma doença que não tem cura, mas que existe tratamento. Isso é uma coisa que é fato que temos que deixar muito claro aqui. A doença é passível de tratamento e, principalmente, os melhores resultados ocorrem quando você faz um diagnóstico precoce. As medicações que tem disponível para tratamento da doença de Alzheimer no mundo, nós temos no Brasil e nós temos no estado de Sergipe, inclusive disponíveis na rede pública, para a população que precisa fazer uso dela. Essa seria, então, doutor, a maior dificuldade em relação ao tratamento? Seria esse não diagnóstico precoce? Eu diria que o diagnóstico precoce é uma condição que melhora muito a evolução de tratamento, a condição de tratamento e o desfecho final do tratamento. Então, o grande problema é que nós recebemos pacientes com a doença um pouco mais avançada, visto que muitos familiares confundem os sinais iniciais da doença de Alzheimer como achados pertinentes do processo natural do envelhecimento. E não levam os pacientes, ou não se leva o paciente, o idoso acometido com essa patologia, para uma avaliação e uma conduta pertinente. Então, a confusão que a sociedade faz entre os sintomas iniciais da doença e os sintomas e achados dos déficits de memória pertinente ao processo natural do envelhecimento é uma condição que atrapalha e muito o diagnóstico precoce e a instituição do tratamento. A recomendação, então, seria para que, a qualquer sinal de esquecimento, o idoso já procure um médico. Uma pessoa, a partir dos 60 anos, que começar a ter dificuldade de memória, esquecimentos, alteração de comportamento, alteração do seu ciclo de sono, esquecimentos do seu cotidiano, preservando a memória do seu passado, essa pessoa ou a família deve procurar o serviço de saúde com uma certa brevidade para que você possa investigar e separar o joio do trigo, se aqueles sintomas decorreriam de um processo natural de envelhecimento ou se são sintomas iniciais de uma síndrome demencial que está chegando ao paciente. Eu acho que cabe a gente ressaltar também, doutor, que dentro desse processo, o paciente que já está na terceira idade precisa fazer acompanhamento médico regular. Sim, não tenho dúvida nenhuma. O paciente de terceira idade, principalmente aqueles da terceira idade avançada, eles têm que ter um acompanhamento geriátrico, um acompanhamento com o seu neurologista para não deixar para fazer um diagnóstico tardio. O diagnóstico tardio implica na redução de qualidade de vida do paciente, um sofrimento que vai ser distribuído ao paciente e aos familiares cuidadores, né? Dentro, então, desse contexto do Alzheimer, que recomendação ou orientação o senhor daria para quem está nos assistindo? Eu diria o seguinte: a doença de Alzheimer é a mais frequente das demências. Ela é uma doença que acomete principalmente o idoso e o muito idoso. A partir dos 65 anos de idade, 3% dos idosos desenvolverão Alzheimer. A partir dos 85 anos de idade, 50% dos idosos desenvolverão Alzheimer. À medida que se envelhece, aumenta-se o risco. Então, alterações de memória, por menores que possam parecer ser, se acomete o seu pai, o seu avô, o seu tio, o seu ente querido,
procure o serviço de saúde, quer seja o serviço de saúde da rede pública, quer seja o serviço de saúde da rede privada, para que se exista uma avaliação pertinente, uma avaliação específica, uma avaliação que possa separar se aqueles sintomas que o paciente apresenta estão dentro de um quadro natural de envelhecimento ou se estaria associado com algum processo degenerativo. E o principal, em se caracterizando uma demência, a instituição precoce do tratamento significa dizer aumento da qualidade de vida do paciente e aumento de sobrevida. Ok, doutor, a gente agradece a sua presença e participação. Eu é que agradeço a oportunidade. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Lucas Moura. 12 horas e 38 minutos.